Sabe o que aconteceria se você se levantasse e dissesse: a alegria do Senhor é minha força? Eu não vou passar esse dia deprimida. Eu vou pensar em coisas que vão beneficiar a mim. Eu vou falar sobre: vamos lute pela sua vida. Não dê ao diabo nem mais um dia em sua vida. Faça a guerra com as suas próprias palavras. Seja bem-vindo ao Eu Penso. Se inscreva e compartilhe. Ajude outras vidas a serem abençoadas também. Nós estamos falando sobre o controle da boca e eu vou colocar um pequeno fundamento aqui, trazendo algumas coisas novas que eu acho que não compartilhei antes. Eu passei algumas reuniões falando das 6 coisas que nós não devemos fazer com a nossa boca e nós falamos sobre julgamento, crítica e queixa, ser negativo e gabar-se, sabe, muitas coisas diferentes que eu acho que são realmente importantes. Porque, para ser honesto, eu prefiro que você se concentre no que deve fazer do que no que não deve fazer. Eu realmente acho que muitas vezes nós somos derrotados porque nós mantemos a nossa mente no que estamos fazendo de errado e lutamos tentando não fazê-lo e, ao invés de nos concentrarmos em fazer o certo, por exemplo, se eu me concentrar em ser uma bênção para outras pessoas, encorajar outras pessoas, doar a outras pessoas, então isso automaticamente me desliga do egoísmo da minha vida. Então, ao invés de me levantar todos os dias e tentar não ser egoísta, eu aprendi a me concentrar no bem, porque vencemos o mal com o bem. E não é só isso, de qualquer maneira, eu acho que é melhor para nós se estivermos concentrados nas coisas positivas que devemos fazer, ao invés de nas coisas erradas que nós não devemos fazer. Eu acho que é quase autodestrutivo andar o tempo todo pensando: é melhor não fazer isso, eu não posso fazer isso, eu tenho que ter cuidado, eu tenho que ter cuidado com isso. Mas sabe, é muito mais edificante se concentrar no que você deve fazer. O controle da boca é muito benéfico para você. Tudo aquilo que eu tentei lhe ensinar neste fim de semana é algo que irá ajudar você em sua vida a ter uma vida melhor, vai ajudar você a ter mais poder em sua vida diária, se eu fizer. Nós queremos saber quais são os benefícios, por isso aqui estão alguns desses benefícios. Se você está usando sua boca para o que deve usar mais do que para o que você não deve usar, você vai ter respostas muito mais rápidas e surpreendentes às suas orações. Isaías 58 é a escritura para confirmar isso. Verso 9. Você não vai estar cheio do Espírito somente porque você teve uma visita de Deus uma vez em sua vida, onde você orou para ser preenchido com o Espírito Santo, você sentiu como se Deus realmente tivesse tocado você. Isso não significa que dura para sempre. Como indivíduos somos meio vazados, e então as coisas podem escapar muito rápido. Nós precisamos estar, de acordo com Efésios 5, estarmos sempre cheios do Espírito. Em Efésios 5,18 diz: estejam sempre cheios do Espírito, falando a si mesmos com salmos e hinos, fazendo melodias em seus corações, cantando cânticos espirituais. Outra tradução diz: falando uns aos outros com salmos e hinos. Então, sabe, eu só digo: bem, vamos fazer as duas coisas. Então, é interessante para mim que, depois de dizer estejam cheios do Espírito, o que ele fala é sobre como nós falamos. Eu acho isso interessante. Então, se você quer ser cheio do Espírito, veja se está falando certo para si mesmo, se está falando certo com as pessoas. E, por sinal, embora eu não tenha uma extrema quantidade de tempo para ensinar sobre isso, que é incomum para mim, porque eu realmente acho que esta é uma área tão importante, eu não quero deixar de mencionar que a maneira como você fala para si mesmo sobre você mesmo, as palavras que saem da sua própria boca sobre você mesmo, são algumas das palavras mais importantes em que você realmente precisa prestar atenção. Você precisa dizer sobre você mesmo que Deus está dizendo a seu respeito. E veja você em todo o mundo, as pessoas que não aprenderam a disciplinar a boca, elas dizem algumas das coisas mais horríveis a respeito de si mesmas. Eu não consigo fazer nada certo. Nada de bom funciona para mim. Toda vez que eu recebo algum dinheirinho, algo acontece, eu perco tudo. Ninguém ama a mim, todos rejeitam a mim. Olha aqui, você tem que parar de dizer coisas desse tipo, porque você não pode se levantar acima da sua própria confissão. Ouça, a Bíblia diz em Hebreus, eu quero que você entenda isso. Jesus, ele é o sumo sacerdote da nossa confissão. Uau! Isso significa que ele só pode fazer o que estamos dizendo.
A palavra convicção significa dizer e dizer a mesma coisa. Nós precisamos dizer a mesma coisa que Deus diz, que é aprender a palavra e falar a palavra. Não falar por nossos sentimentos, não falar o que as outras pessoas dizem, não falar com nossa própria mente carnal, não falar de acordo com as nossas circunstâncias, mas nós precisamos aprender a falar a palavra de Deus, porque Jesus disse: as minhas palavras são espírito e são vida. Quantos de vocês têm um comportamento que é um comportamento errado que você realmente quer mudar? Certo? Então pare de chamar coisas que são como se elas sempre fossem assim. Pare de dizer: eu tenho um problema com isso, esse é um problema que eu sou escravo dele. Rapaz, esse é um problema para mim, sabe? Eu tenho um problema com isso, realmente tenho um problema aqui. O que você precisa fazer é começar a chamar essas coisas que não são, como se elas já fossem, enquanto você as encontra na palavra de Deus. Se você tem um transtorno alimentar, não ande por aí dizendo 50 vezes ao dia: eu tenho um transtorno alimentar. Se você é viciado em açúcar, não ande por aí dizendo: nossa, eu não posso comer um biscoito, só tenho que comer 12, sabe? Eu sou fora de controle quando se trata de açúcar. Não, pare de falar assim. Quantos entendem o que eu digo? Pare de falar desse jeito. E o que você diz quando você está sozinho? Isso é autoconversa, a conversa que você tem consigo mesmo, que é mais do que qualquer outro tipo de conversa que você tem. Eu nem sei como lhe dizer o quanto isso é importante. Então, se você quer ser preenchido com o Espírito, você tem que falar consigo mesmo do jeito certo. Tem que aprender a meditar sobre a palavra. Este é um dos benefícios do controle da boca. É ser cheio do Espírito. Alegria, meu Deus, isso é alegria. Ela vai aumentar quando você começar a usar sua boca para o que você deve usá-la. Alguns de vocês estão se deprimindo com seu próprio tipo de conversação. Você não precisa de nenhuma ajuda do diabo. Você não precisa de ninguém para vir desencorajar você. Você já é um especialista em deprimir a si mesmo. Provérbios 18. O poder da vida e da morte está na língua. Também diz bem antes disso, e também nas Escrituras, nos versículos 20 e 21, que comemos as nossas próprias palavras. Com as palavras de nossa boca devemos estar satisfeitos para o bem ou para o mal. Então vou dizer de novo: você pode deprimir a si mesmo, você pode desencorajar a si mesmo, você pode encorajar a si mesmo, você pode alegrar a si mesmo. Você não está feliz em saber que você tem algum controle sobre o que você sente? Você não tem que levantar e dizer: bem, eu me sinto deprimida, acho que eu vou ficar deprimido o dia inteiro. Sabe que você acorda de manhã às vezes e talvez você não se sinta muito bem, tudo ainda está tentando ir na direção certa. Cara, nós começamos, cara, eu me sinto tão mal. Cara, eu me sinto tão mal. Eu me sinto deprimida, eu me sinto desanimada. Sabe o que aconteceria se você se levantasse e dissesse: a alegria do Senhor é minha força? Eu não vou passar esse dia deprimida. Eu vou pensar em coisas que vão beneficiar a mim. Eu vou falar sobre: vamos, lute pela sua vida. Não dê ao diabo nem mais um dia em sua vida. Faça guerra com as suas próprias palavras. O que eu digo para você pode ser importante, mas o que você diz para si mesmo é muito mais importante do que o que qualquer outra pessoa diz a você. O que você está dizendo para você? Alguns de vocês estão recebendo uma revelação bem, não é de admirar que eu esteja de mau humor? Quantos de vocês entendem o que eu estou falando aqui? Então feche a porta para Satanás. Quando você usa o controle da boca e se certifica de que está falando coisas que Deus pode usar, você bate a porta na cara do diabo, especialmente quando se trata de você se recusar a reclamar, murmurar, resmungar, encontrar a culpa. Eu creio que você pode ser curada fisicamente ao falar as coisas certas. A Bíblia diz que há poder de cura nas palavras de nossa boca. Mais uma vez, Isaías 58 fala sobre isso. Portanto, há muitos benefícios em dizer a coisa certa. Agora vamos fazer um pequeno teste de maturidade espiritual. Quantos de vocês gostariam de fazer isso por apenas um minuto? Não importa se você gostaria ou não, nós vamos fazer. Em 1 Coríntios 3, verso 1. Tudo que você tem a fazer é ouvir uma pessoa para ver o quanto ela é espiritual. Espiritualidade não é determinada por
quanto de sua Bíblia está sublinhado, ou quantas joias cristãs você tem, ou quantos adesivos estão em seu carro, ou quantas vezes por semana você vai à igreja. Isso realmente não quer dizer coisa alguma sobre o nível espiritual de uma pessoa. Eu acho que para realmente conhecer as pessoas, você tem que vê-las em todos os tipos de situações. Observe as pessoas em suas provações. Observe as pessoas quando não conseguem o que querem. 1 Coríntios 3, verso 1. O grande apóstolo Paulo, falando à igreja em Corintos, os que tinham sido cheios com o Espírito Santo e estavam operando nos dons do Espírito. Contudo, meus irmãos, eu não pude falar a vocês como a homens espirituais, mas como a não espirituais, homens da carne, em quem a natureza carnal predomina. E eu tive que falar com vocês como meros bebês na nova vida em Cristo, incapazes de falar ainda. Agora, eu achei isso muito interessante. Você não vai ver isso em lugar nenhum, exceto na Bíblia Amplificada. Ele continua: eu lhes dei leite, não comida sólida, porque ainda não estavam fortes o suficiente para estarem prontos para isso. Mas ainda agora vocês não estão fortes, porque vocês ainda não são espirituais. Vocês têm a natureza da carne. E então ele vai dizendo, porque ele sabe que não são espirituais, por ouvir a maneira como eles falam. Ele disse: vocês são crianças na sua caminhada com Deus. Ainda não aprenderam a falar direito. Vocês são incapazes de falar direito. Ele diz: aqui está como eu sei que vocês não são espirituais. Porque vocês vivem sob o controle de seus próprios impulsos. Noutras palavras, eles estavam agindo e falando de suas emoções carnais e de sua própria mente. Porquanto existe inveja e ciúmes e disputas, facções, que é contenda entre vocês. Vocês não são espirituais e são da carne, comportando-se segundo o padrão humano e apenas como meros homens. Ouça a si mesmo e você pode localizar-se. Pare de dizer: oh, eu não quis dizer isso, eu só estava brincando. Comece a ser responsável por suas palavras e perceba que se elas saíram pela sua boca é porque elas estavam em seu coração o suficiente para formar esse tipo de coisa aí dentro de você que o levou ao ponto de começar a falar desta forma com sua boca. Você pode ouvir a amargura saindo da sua boca. Você pode ouvir o ciúme saindo de sua boca. Quando você ouve que outras pessoas foram abençoadas, você sinceramente fica realmente feliz por elas? Preste atenção, o que você sente é o que diz quando ouve falar das bênçãos dos outros. O que sai da sua boca revela a pessoa real que você é. Você pode ouvir a fé ou medo sair da sua boca, pode ouvir humildade ou orgulho, amor ou egoísmo, ganância ou ação de graças, ciúmes. Você pode realmente conhecer a si mesmo, você pode conhecer outras pessoas. Uma das coisas que você deve fazer antes de entrar em estreita comunhão com uma pessoa é ouvir o que é que ela está dizendo. Não saia com pessoas negativas. Agora, não estou dizendo que você nunca pode ter nada a ver com ela, porque seu testemunho e confirmação de estabilidade pode ajudá-la, mas você precisa ter cuidado com quem você deixa entrar em seu círculo íntimo e com quem você tem estreita comunhão, com quem realmente abre o seu coração. Não saia com pessoas egoístas e gananciosas e não ande com os comprometedores que têm um pé no mundo e um no reino. Eu realmente não acho que isso seja possível, mas sabemos que isso descreve um comprometedor cristão, um cristão carnal. Você sabe, nem todo cristão é um cristão espiritual, mas muitos cristãos são cristãos carnais. A boca fala do que o coração está cheio. Cada vez que você abre a boca, seus pensamentos se mostram nas palavras que você fala.